Seguimos com o nosso Band News Manaus, agora com uma entrevista especial da campanha Elas Têm o Poder, que está sendo realizada durante todo o mês de março aqui na Band News, em homenagem às mulheres, né? A força das mulheres, ao poder que elas têm, não só o poder feminino, mas o poder de poder fazer todas as coisas em que elas se comprometem a fazer. Hoje a gente tem uma entrevistada especial, que é a Wanda Witoto, que é enfermeira e liderança indígena. Também foi a primeira amazonense a ser vacinada contra a Covid-19. E o seu nome indígena é Derequim, tá certo? Tá correto? Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui na Band News. E um bom dia especial para quem está nos ouvindo, né? E o meu nome indígena é Derequinho, que significa formiga brava, né? Eu sou do clã de Saúva, do povo Witoto, então descendemos das formigas. Filha de Edson Witoto e Leia Cocama, nascida na aldeia Colônia, no Alto Solimões, município de Amaturá, a 909 quilômetros de Manaus, descendente de mulheres fortes. Sua avó paterna chegou ao Brasil fugindo do genocídio que o povo Witoto sofria na Colômbia e refez a sua vida do zero aqui no Amazonas, correto? Corretíssimo. Eu fiquei muito comovida com a sua história, quando eu li sobre a sua história, sobre tudo que a senhora enfrentou e ainda enfrenta. Desculpa, eu até me emociono. Você é uma mulher, líder indígena, está concluindo ou já concluiu o curso de pedagogia da universidade? Estou concluindo este ano. Percorreu um longo caminho, né? Qual foi o seu maior desafio nessa sua trajetória até a universidade, até a mulher Wanda Witoto, representante indígena conhecida hoje pela maioria dos amazonenses e pelo Brasil? Bom, falar da minha trajetória é falar da minha avó, da minha bisavó, que, como você disse, são mulheres originárias da Colômbia, né? A minha bisa, minha avó vieram do Rio Putumayo, em Chorreira, que é o território ancestral dos Witoto, né? E no período da borracha, de fato, o nosso povo foi extremamente impactado nessa região. Não só o meu povo Witoto, mas tantos outros que foram dizimados por essa atividade econômica na América Latina, né? E Brasil, Colômbia e Peru foram um dos países muito impactados assim pela exploração da borracha. E essas mulheres fugiram do seu território nessa tentativa de sobrevivência. Então, meu povo tem 122 anos de migração para o Brasil. E, nesse período, a minha avó, a família da minha avó, da minha bisa, dos meus avós, eles foram acolhidos pela Igreja Católica ali no município de Amaturá. Então, nosso território ele fica abaixo do município de Amaturá, que é a aldeia Colônia. Nós temos 2 territórios lá, a aldeia Colônia e São Domingo, que hoje agrega o meu povo, né? Meu povo vive nesse território. E eu vim trazida para Manaus em 2002, como empregada doméstica. Assim, eu tinha 16 anos quando eu vim trazida para Manaus e passei longos 8 anos da minha vida como empregada doméstica. Nunca tinha saído para a cidade, assim, para a capital aos 16 anos. Então, a gente sai da comunidade e vem para essa cidade grande, gigantesca, sem entender muito o que eu estava fazendo aqui. E eu passei 8 anos sem entender muito a minha vida aqui em Manaus, assim, vivi muito tempo em casa de família, vivenciei muitas trajetórias que muitas mulheres que são retiradas do seu território até hoje, né, como uma violência muito grande diante das vulnerabilidades que tem dentro dos territórios, às vezes meu pai tinha 7 filhos e tipo não tinha condição de dar roupa para todo mundo, de cuidar de todo mundo. Então algumas famílias brancas vão nos territórios e numa tentativa de ajudar aquela família, trazem seus filhos para a cidade e essas pessoas não voltam para o seio, às vezes, da sua família, né? Isso aconteceu comigo, assim, em 2002. E aí eu passei 8 anos aqui como empregada doméstica, mas aqui eu tive a oportunidade de estudar, que era o grande sonho do meu pai, que eu tivesse acesso à educação e ao trabalho. Eu trabalhava para ganhar o que comer e onde dormir, porque eu recebia R$100 e mandava para minha família, assim. A gente não entendia o valor dessa questão do dinheiro, porque a gente nunca pegou em dinheiro, então, tipo, eu só trabalhava e não importava com que se eu ganhasse alguma coisa ou não, né? Então, foram longos anos aqui de muito trabalho
E eu pude aqui estudar, mesmo diante desses desafios de estar em casa de família, assim, que eu pouco falava, as pessoas às vezes não deixavam a gente falar, né? Eu sempre balançava a cabeça sim, não, para algumas coisas, sim senhor, não senhora. E eu tive a oportunidade de estar nesses espaços educativos onde eu conseguia ser eu, onde eu tinha amigos, onde eu tinha professores que a gente pudesse dialogar um pouco do que eu vivenciava. E eles que me orientavam, assim, porque eu não conversava muito com minha família, né? Tipo, eu mandava carta uma vez por mês de barco para o interior para dar notícia. E os desafios geográficos até atrapalhavam de chegar logo para conversar, para explicar o que está acontecendo. Não tinha telefone, então essas coisas, né? Mas esse lugar aqui de Manaus, eu falo que a minha avó me trouxe para esse lugar, porque foi nesse lugar que eu pude compreender, a partir desse acesso à educação, compreender um pouco do que eu estava vivenciando, das violências que eu estava passando, porque em casa de família também eu sofri vários assédios que eu só fui entender essas tentativas de abuso sexual mesmo, por parte de alguns patrões meus, por filho de patrões meus. Eu só fui entender quando eu entrei na universidade aos 27 anos. Porque a educação, ela te permite compreender as violências que você sofre. Porque quando você não tem acesso a essa informação do que é a violência, a gente naturaliza. Por isso que, às vezes, a gente tem muito medo de denunciar, não só o medo, mas também o desconhecimento de que aquilo que você vivencia é uma violência. E a educação, para mim, ela me permitiu isso. Não só conhecer a história do meu povo, questionar essa história que é contada sobre nossos povos também, porque ao longo desses 122 anos, o meu povo viveu extremamente num apagamento diante desse medo da identificação, né? Minha avó morreu aos 87 anos sem poder dizer que era uma mulher Witoto. Porque quando ela foge da Colômbia, a igreja falava para eles tentarem se manter vivos para cá, eles não podiam dizer que eram Witotos, porque também havia uma busca por eles. E, tipo, a avó teve que aprender português, teve que inserir no seu modo de vida as espiritualidades da Igreja Católica, que foram substituídas por seus rituais, pelos seus cantos na língua, e foram aprendendo outra cultura, outra espiritualidade. E a gente não entendia nada. Eu nasci e cresci nessas vivências assim. Interessante você falar sobre isso, porque eu li também um relato sobre a sua... Quando você entrou na universidade, né, que você se apresentou com seu nome de Wanda, não se apresentou como indígena, e depois se apresentou só quando o Francisco Marical, um colega seu, entrou lá todo pintado, se apresentou como indígena, e aí você se sentiu... Você disse que compreendeu a importância de ocupar aquele espaço, e a frase que me chamou muita atenção foi que você relatou na sua história, não me senti mais sozinha, né? Você se identificou e viu a importância. Essa história, por exemplo, esse silenciamento da minha avó por medo dessa afirmação da própria história dela, né? Isso veio carregado para a minha geração, para a geração do meu pai e para a geração de muitos de nós que somos amazônidas, que tivemos durante esse processo de colonização, esse embranquecimento da nossa própria história, da nossa identidade, e muitas vezes a vergonha de sermos quem somos, enquanto indígenas, enquanto nortista, porque sofremos muito preconceito quando a gente afirma essa identidade. E aqui no estado do Amazonas, assim, aqui na capital, existe um preconceito muito grande sobre a nossa identidade ainda. Nós somos extremamente hostilizados quando nos afirmamos que somos indígenas, né? E naquele momento, quando eu entro na universidade, eu não entendia, eu passei pela política de cota, porque alguém falou que eu, por ser indígena, uma mulher Witoto, eu podia acessar a universidade. Isso me incomodava tanto. Como eu não entendia muito bem a história do meu povo enquanto uma mulher indígena, né, diante desse silenciamento da própria minha família, da história da minha avó, desse medo e violência, e eu ficava questionando por que eu precisava ter um rani para ir para a universidade, por que eu não tinha o direito de ir para a universidade como qualquer outra pessoa, eu precisava de um rani para acessar a universidade. E o meu povo nasce num território que tem um rani. Então, quando eu vou para a universidade, eu não tenho essa compreensão ainda do meu corpo enquanto uma mulher indígena. E quando eu chego na universidade, 2 semanas depois,
eu me apresento simplesmente com o meu nome de branco, que a gente fala, é Wanderlesse Ortega dos Santos. E foi assim que eu me apresentei na universidade. E 2 semanas depois chega o Francisco Marical, que é do povo Cocama. Encontrei ele ontem, inclusive. É um amigo querido, assim, que realmente mudou a minha história enquanto uma mulher Witoto e a história do meu povo. Porque a partir do momento que ele se apresenta, fala bom dia na língua materna dele dentro da universidade, porque quando eu chego na universidade, mesmo tendo a política de cota, os estudantes indígenas são invisíveis dentro desse espaço. Ninguém fala, eu sou indígena, eu estou aqui. Era um silêncio dentro da universidade. Então, quando ele se apresenta enquanto um aluno Cocama, muda toda a minha história. Porque eu falei, eu sou Witoto. Então, eu posso me afirmar como um Witoto. Na verdade, você se encoraja, porque você sozinha, eu vivia muito sozinha aqui em Manaus, não conhecia outros parentes, né? E eu não tinha força para me afirmar etnicamente. E pouco conhecimento da nossa própria história. Então, a universidade, para mim, ela traz a possibilidade de questionar a nossa própria história e de mergulhar, sobretudo, na nossa história. Porque também a gente é um contraponto nesse espaço que ainda fala de nós de forma muito pejorativa nas literaturas. Porque você lê, os livros são escritos por colonizadores ainda, né? E quando um colonizador tem um olhar sobre nós, é esse olhar de inferioridade, né? De pessoas indígenas que não têm capacidade de construir nada, de pensar por si, de cuidar de si, do seu território, porque nós fomos tutelados a vida inteira pelo Estado por nos julgares incapazes de cuidar da gente mesmo, de pensar por nós mesmos. Então, esse espaço da educação, mesmo ela ainda sendo um espaço extremamente com pensamento eurocêntrico, colonizador, é um lugar, por nós já termos nossas próprias histórias, nossas próprias vivências, o nosso modo de pensar, quando a gente entra ali, a gente faz uma transformação. Porque a gente está entendendo que o nosso lugar é diferente e o que estão dizendo sobre nós também não é o que nos representa. Então, a gente vai se colocando, você vai se empoderando desse lugar. Então, quando você vai se juntando, como foi o caso dos estudantes indígenas na UEA em 2016, Ludimar Cocama, Erimar Saterê e tantos outros jovens, Samela Saterê também, Maiara Saterê, a gente se une para dizer, nós estamos vivos e presentes dentro desse espaço, com a nossa língua, com a nossa cultura, nós temos história e a gente quer mostrar essa história, né? A partir das nossas vozes, não a partir de um olhar colonizador descrito nos livros. Então, a gente faz um movimento incrível dentro da universidade, a partir desse coletivo indígena. Então, a minha afirmação vem dentro desse espaço da universidade. E o quanto é importante a nossa geração compreender a sua própria história. A senhora acredita que as universidades elas estão preparadas hoje para receber esses indígenas, para fazerem eles se sentirem à vontade, orientados, ter uma boa orientação para que eles exerçam a personalidade deles ali, né? Se sintam à vontade nas universidades? Ainda é uma grande luta. Ainda é uma grande luta. Mesmo a gente fazendo esse movimento desde 2016, e isso não é uma luta de 2016, eu falo enquanto essa mulher que inicia em 2016. Mas essa luta vem muito antes, né? Porque graças à luta de outros jovens, de outras lideranças lá no passado, que teve a política de cota, por exemplo. Numa imposição do movimento indígena para esse Estado acolher esses povos dentro da universidade. E a política de cota por si só, ela não dá conta de acolher essa diversidade dos nossos povos. Primeiro, linguística, porque muitos povos entram na universidade falando suas línguas maternas e a universidade não está preparada para ter um aluno falante somente de suas línguas maternas, né? E aí, quando você vai para o currículo das universidades, você não tem um currículo transversal que dialogue com os saberes dos nossos povos. Muitos dos currículos nos afastam do nosso conhecimento indígena para absorver um conhecimento ocidental. Então, é uma luta muito grande ainda. Aqui no estado do Amazonas, o espaço que mais avançou nessa discussão é o UEA, porque nós estamos dentro da UEA e esse movimento se inicia dentro da Universidade do Estado do Amazonas para provocar que a gente tenha várias demandas, não só linguística, mas de acolhimento, de assistência mesmo
enquanto políticas afirmativas para garantir que esse aluno entre e saia formado, né, dentro desses espaços, e não só a política de cota, não só o acesso. Então, ainda há um grande desafio. Nesse momento, a articulação dos povos indígenas, que é uma organização que foi instituída recentemente para fazer essas lutas enquanto políticas públicas mesmo junto ao Estado, a gente está buscando construir um diálogo com a UFAM, que é a universidade mais antiga do nosso país, está aqui no Amazonas, no estado com a maior população indígena, mas que ainda não tem um vestibular específico para essa população. Os jovens indígenas estão indo para fora do nosso estado, passando muitos desafios para tentar acessar a universidade, porque em outros estados existem vestibulares específicos, com moradia, com garantia de bolsas de permanência para esses estudantes. Isso é um grande desafio, porque a UFAM está nesse estado e precisa ampliar esses direitos fundamentais e de permanência para esses estudantes. Então, eu faço parte do MEIAM, que é a coordenação, eu estou como atual coordenadora do Movimento dos Estudantes Indígenas, e tenho o Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena, que é o FOREA, e a PIAN, que é uma articulação hoje importante no nosso estado, que está dialogando com várias organizações do estado e os próprios governantes, para que a gente pense e construa as políticas para os povos indígenas, não só na questão da educação, mas saúde, território, né, que são direitos essenciais para qualquer pessoa. A gente tem aqui várias pessoas participando, Wanda, acompanhando a entrevista. O Raimundo José Façanha, ele está falando o seguinte aqui, ó, que você passou por muitas coisas, mas está aqui servindo de exemplo e que as correntes possam ser quebradas. Ele fala, eu me graduei, me pós-graduei também com muitas dificuldades. Aí ele fala para você, parabéns, continue sempre lutando. E ele fala aqui, ó, você não está só, força sempre nessa luta. É o que fala aqui o Raimundo José Façanha, mantenha sempre a luta. O Jonas está participando aqui com a gente também e ele fala assim, ó, bom dia, pessoal. A senhora Wanda Witoto contou com uma votação expressiva no ano passado. Ela tem pretensão de continuar na política, defendendo as causas indígenas, ou pretende se dedicar ao ativismo fora da política? Acho que é uma pergunta que a gente pode fazer, prestigiar aqui o Jonas e, ao mesmo tempo, saber um pouco mais dessa sua trajetória, da sua luta, e como você pretende continuar essa luta que você está expressando para a gente aqui. Seu Raimundo, um bom dia para o senhor e Jonas também, que estão participando. A gente iniciou uma caminhada muito importante ano passado. Foi a minha primeira caminhada política, né? Nunca tinha me candidatado a nenhum cargo público, né? E a gente se candidatou como deputada federal, numa eleição extremamente difícil, num cenário muito difícil, sobretudo para os povos indígenas. E na região do estado do Amazonas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu eleger uma representação indígena, mas ter sido, né, uma mulher indígena com a maior expressividade assim, de voto da história do nosso estado, porque ter quase 26 mil votos foi uma caminhada muito importante diante da estrutura que a gente tinha, né? A gente não tinha uma mega estrutura para fazer uma caminhada como candidata a deputada federal, que exige muito recurso para dialogar com os territórios, com os municípios, né? A gente conseguiu chegar em 20 municípios apenas, em mais de 28 comunidades indígenas, e isso foi muito importante, esse diálogo com o nosso povo, sobretudo com os ribeirinhos, porque existe um desafio de a gente que fica fora desses processos da democracia, a gente nem entende muitas vezes o porquê que votamos, né? E nessa caminhada eu pude perceber o quanto esse poder que se mantém nessa estrutura política faz questão de que não chegue escola de qualidade nos nossos territórios, que a educação não chegue para as pessoas da melhor forma, porque ter educação é você compreender o seu papel no mundo enquanto um ser político que nós precisamos ser. E quando você tem a ausência do poder público, que não entrega escola nos interiores, que mantém o nosso povo na ignorância, que é muito bom para quem está no poder manter a massa ignorante, o nosso povo às vezes nem entende por que tem que votar. Porque votar hoje significa você ter uma cesta básica no dia para comer ou uma lata de gasolina para você exercer seu voto no interior. Então,
existe um desafio muito grande da ausência da educação política para os nossos corpos amazônidas, né? E isso, para mim, é um grande desafio, sobretudo para nós, enquanto indígenas, porque nós precisamos entender que é necessário para que chegue escola nos territórios, nas margens dos rios, nas comunidades tradicionais, chegue água potável para a gente, que chegue saúde, que chegue creche para os nossos filhos, nós precisamos entender que nós precisamos ter um representante nosso lá. Porque, caso contrário, vamos continuar só nos manifestando pelos nossos direitos, sem poder fazer nada, porque enquanto cidadão a gente não tem condição nenhuma, fora desses espaços de poder, para fazer alguma coisa pelos nossos. Então, poder fazer essa caminhada política no ano de 2022 foi extremamente importante para mim, entender a própria luta indígena, por que a gente ainda não elegeu um representante, e me faz querer muito mais me preparar para continuar essa luta nesses espaços políticos. Falando, né, nessa luta por ocupar espaços políticos, a Rosiane Carvalho, ainda há pouco na coluna, citou até que o seu nome estaria ali na lista de indicados à ministra de Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para ocupar aqui os cargos de coordenadores regionais. A senhora já foi consultada? Já existe aí uma previsão de assumir algum desses cargos? Inclusive, até emendo aqui a pergunta também, que a Rosiane comentou, pediu para a gente perguntar como que você vê essa pressão que está sendo feita agora, né? Muitas lideranças indígenas assinaram um manifesto agora. A Rosiane trouxe essa informação na coluna para acelerar, para dar celeridade nesse processo todo e questionando por que ainda não tivemos essas nomeações, por que essas indicações ainda não foram nomeadas, encaminhadas aos cargos, e que isso atrapalha, obviamente, toda a política de proteção aos povos originários. Então, como a senhora vê essa pressão para que o governo possa, de fato, homologar essas indicações? Uma cobrança até mais contundente do Marivel Tubaré, de que o governo que foi ajudado pelas lideranças indígenas a ser eleito tem que dar uma resposta. Exatamente. Isso também é um momento importante da história política do nosso país, onde nós temos uma ministra indígena, né, a presidente da FUNAI, uma mulher indígena, Joênia Wapichana, assim como o secretário da CESAI, um homem indígena. Mas isso não é histórico e importante, porém, existe muita interferência política ainda nessas. Sempre foi os não indígenas que fizeram essas nomeações para esses cargos. E o que a gente tem enquanto histórico, né? Essas instituições como um instrumento de enfraquecimento da própria política indígena, quando é nomeada por homens brancos, por políticos eleitos, como sempre foi feito, né, a nível de Brasil, não só no Amazonas, e no Amazonas muito mais, assim. E hoje que foi dado essa autonomia para os nossos povos fazer a indicação dos coordenadores desses cargos importantes, a gente está tendo ainda esse entrave, né? Aqui no estado do Amazonas, é o estado que ainda não nomeou em nenhuma região os coordenadores, e essas instituições estão aí, e as demandas dos nossos povos, a proteção dos territórios, a saúde indígena, está à mercê sem essas coordenações, né? Existem servidores hoje que estão nomeados como um substituto, né? Mas isso às vezes inviabiliza também de avançar nas políticas que precisam ser desenvolvidas. Ouvi agora um manifesto da Carta da Articulação dos Povos Indígenas, né, que querendo uma resposta do governo, porque a demora, né, desses nomes que foram indicados por nossas organizações. A gente entende que é importante essa nomeação ser o quanto antes, porque o nosso povo é que está aqui esperando, né, todo esse alinhamento. Essa demora prejudica as comunidades, prejudica a causa indígena de alguma forma? Prejudica, porque as demandas que a gente está recebendo, né, de ameaças, de invasões, porque a grilagem não para, não está esperando nomeação de ninguém, né? Os avanços da mineração, a própria saúde indígena, as pessoas estão doentes e precisam de cuidado, então a gente precisa o quanto antes que essas nomeações sejam feitas aqui no estado e em todo o Brasil também. Muito bem.
São 9 horas e 55 minutos. A gente está se encaminhando para o final aqui do Jornal do Band News Manaus. Wanda, a gente agradece demais a sua participação. E antes de encerrar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, as mulheres em especial, mulheres indígenas em especial, uma mensagem que você tenha para deixar para elas em relação à sua luta, à sua trajetória e à inspiração que acho que você, eu tenho certeza que você acaba exercendo sobre essas pessoas também. Primeiro, agradecer o convite, mais uma vez, de estarmos aqui. Esses espaços são importantes para trazer a voz dessas mulheres. E quero dizer também para quem nos ouve, né, sobretudo nós mulheres, sejam indígenas, negras, mulheres de todas as formas e cores, o quanto é importante a gente compreender a nossa própria história, né? Quando se apaga a história das nossas avós, quando se apaga a história dessas mulheres que sempre estiveram à frente de grandes lutas, mas que não são registradas na história, às vezes a gente se coloca nesse lugar também de não capacidade de realizar coisas, né? Não necessariamente ter um diploma para que a gente se qualifique enquanto protagonista da nossa própria história. Isso não nos qualifica nesse lugar. É importante a gente se formar, sim, mas a gente tem uma trajetória que é ensinada de geração em geração que nenhuma universidade vai nos dar. E reconhecer e valorizar a história das nossas avós que resistiram por nós para que nossa geração estivesse aqui é extremamente importante, porque essa Amazônia se nega num grau que é muito violento quando a gente se afirma uma mulher indígena. E quando dizem assim, você tem cara de índio, que é o que mais a gente ouve, as pessoas se envergonham dessa própria história, né? E quando a gente nega a nossa história nessa geração, a gente nega a história das nossas avós que sofreram muito, né? Para que nós pudéssemos estar vivos, porque foi isso que minha avó fez. Ela ficou em silêncio, ela aprendeu outra língua, ela aprendeu outro modo de vida para que eu pudesse estar viva hoje e pudesse fazer essa afirmação. E o quanto é necessário que a gente fortaleça a luta das mulheres. Os homens precisam fortalecer a luta dessas mulheres. Nós precisamos eleger mulheres para esses espaços de poder. O quanto nós estamos nos aproximando de uma eleição, né, para vereanças, para a prefeitura, e como nós estamos nos preparando para levar essas mulheres a esses espaços. A gente precisa refletir sobre isso, as universidades precisam também assumir uma responsabilidade diante disso, a nossa sociedade, e nós mulheres estamos fazendo um movimento aqui em Manaus desta presença importante nesses espaços de poder, né? E que a gente possa se unir em prol disso, dessa caminhada política e de todas as lutas sociais que hoje são lideradas por mulheres nos nossos territórios, nas periferias, nas comunidades. Então é que a gente se una mesmo em prol das nossas lutas, dessa luta coletiva, porque quando uma mulher se levanta para lutar é por uma luta coletiva e nós mulheres indígenas somos do coletivo, nós lutamos por um bem comum de todos, né? Pelo bem da floresta, pelo bem da terra, pelo bem do rio. E isso fortalece muito a nossa caminhada enquanto mulheres. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, pela sua entrevista, pelo seu tempo. Foi uma honra. Você ganhou uma fã. Obrigada. Pela sua história, pela sua coragem. Enfim, muito obrigada por ouvir. Você seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Bom dia. E com a entrevista aqui da Wanda, a gente encerra o Band News Manaus de hoje. Rede chamou, Diene. Obrigado, Di. Valeu, ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.